Olá, amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Se sair um ecozinho, é porque minha mini funcionária está aqui do meu lado e ela já decorou a minha introdução. Tudo que eu falo, ela repete, porque agora ela viu que eu tô falando dela e ela decidiu ficar calada. Gente, hoje é sábado, mas vocês provavelmente vão ver esse vídeo só segunda-feira. Eu não tinha o que falar aqui na introdução, então eu decidi comprar uma coisa que eu sempre quis comprar. E não é que eu nunca tive condições de comprar, mas sempre vem coisas na frente, né? Sempre tem prioridades, principalmente quando você é mãe ou você é provedor da casa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Esse sorvete, gente, foi R$ 60. Lá na cidade que eu moro, não vende dele. Eu encontrei aqui na praia, no Pão de Açúcar. Vamos provar? Espero que valha a pena, porque foi R$ 60. Dava 2 potes daqui bom de 2 litros. Ai. Eu tenho unha grande, mas é de gel, então não presta pra nada, não corta nada. Uau! Ó, funcionária, viu o que que é? Ele é assim, ó. Ele vem com doce de leite. Eu escolhi o sabor de doce de leite porque eu gosto, mas tinha outro lá de brownie com chocolate. E eu não ia comprar dois, né, gente? Porque é muito caro. Vai ser um por mês aqui. Caraca, muito bom. Muito bom mesmo. Tem o sabor praticamente mesmo do doce de leite. Doce de leite puro, gente. Sabe aqueles doces de leite que vem daqueles vidros? Mas aqueles vidros mesmo de doce de leite do Nordeste? É esse sabor aqui. Muito gostoso. É um pouco doce, eu prefiro mais coisas amargas, mas é muito bom mesmo. Vale a pena R$ 60. Então, é só isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. E um beijo e até logo. Eu tinha planejado a surpresa perfeita: entrar sorrateiramente na cidade do meu namorado online só pra vê-lo. Em vez disso, o que ouvi foi a voz dele saindo de um café, carregada de desprezo. E daí, se a voz dela é boa, ela tem medo até de mandar uma foto. Aposto que é feia pra caralho. Se a rainha do campus não tivesse me rejeitado, eu nem teria perdido tempo flertando com alguém assim. Além disso, além de feia, ela também é ridiculamente carente. Fica implorando para eu mandar nudes o tempo todo. O amigo dele riu. E você mostrou pra ela? Liam soltou um riso preguiçoso. Não é meu, é do Ethan. Espera, seu colega de quarto Ethan? O amigo xingou. Você não disse que ele tem pelo menos 20 centímetros? Não é possível. É sério. Por que eu mentiria? Liam riu. O Ethan é parceiro. Como eu não queria mandar minhas próprias fotos, ele se ofereceu para enviar as dele no meu lugar. Por um instante, o silêncio pairou entre eles, antes de a mesa inteira explodir em gargalhadas. Eu também ri. Não em voz alta, claro. Por dentro. Eu já tinha ouvido falar de gente que servia de substituto para uma mão ou até para uma perna. Mas isso foi a primeira vez que ouvi falar de um substituto romântico. 3 minutos. Era tudo o que eu precisava para descobrir tudo sobre esse homem. No papel, eu era a garota perfeita. Educada, gentil, dedicada, a filha exemplar. Sim, claro. Essa era só a personagem que eu criava para reuniões de família. O meu verdadeiro eu, rebelde, de língua afiada, mesquinha, vingativa e com uma queda enorme por caras bonitos, de todas as formas possíveis. Depois das provas finais daquele semestre, passei todos os dias grudada no celular, olhando fotos de caras bonitos. Atletas magros com músculos definidos. Garotos ensolarados com vibe de vizinho perfeito. Paixões frias e intocáveis do campus. Salvei tudo nos favoritos. Quanto mais eu rolava, mais inquieta ficava. Até que finalmente cedi. Arrumei um namorado online. Leon, 1 ano mais velho, já na faculdade. Descalço, mede 1,80 m. Ombros largos, corpo em V, abdômen definido. E o melhor de tudo? Ele era bem dotado. Uma raridade. E de alguma forma, ele era meu. Sorte nem começa a descrever. Para melhorar ainda mais, Liam estudava na mesma universidade que eu. Destino, certo? Pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Liam ainda não fazia ideia. Eu mantive isso em segredo, esperando surpreendê-lo quando as aulas começassem. Para manter o mistério, nunca enviei uma foto do meu rosto. Ele odiava isso. No telefone ficava emburrado, como uma criança contrariada.
Dizia que eu não estava sendo honesta com ele. Leva menos de meia hora de trem para chegar à cidade dele. Então eu decidi. Eu iria encontrá-lo. Para minha tranquilidade, Liam sempre me mantinha informada sobre tudo. Mesmo quando estava com amigos, ele me mandava mensagem dizendo onde iria comer. Pelo menos não precisei cavar detalhes. Segui o mapa do Google e encontrei facilmente o churrasco ao ar livre onde eles estavam. O lugar estava cheio, com fileiras de mesas de piquenique, e eu avistei Liam imediatamente. Ele era ainda melhor pessoalmente do que nas fotos. Era o auge do verão, e o ar estava sufocante. A brisa parecia mais o sopro de um forno, e minhas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Respirei fundo e estava prestes a me aproximar quando ouvi a voz dele. Com um tapa, ele bateu o copo na mesa, o tom carregado de zombaria. E daí se a voz dela é boa? Ela tem medo de mandar uma foto. Aposto que é feia pra caramba. Congelei no meio do passo, e o calor que subia pelo meu rosto desapareceu como uma maré recuando. Liam continuou. É só diversão. Se a rainha do campus não tivesse me rejeitado, eu nem teria perdido tempo com ela. Só estou matando o tempo. Feia já seria ruim, mas ela ainda é carente. Fica implorando para eu mostrar o que é bom. Meus lábios se apertaram, e meus punhos se fecharam involuntariamente. Que audácia. Ele diz que fui eu quem quis? Quem não gostaria? E agora ele se faz de vítima? Em meio às risadas, alguém provocou. Então você mostrou pra ela? Liam respondeu satisfeito. Não é meu, é do Ethan. A mesa inteira reagiu em choque. Seu colega de quarto, Ethan? Você não disse que ele tem pelo menos 20 centímetros? Não é possível. Liam deu uma tragada no cigarro. É sério. Por que eu mentiria? O Ethan é parceiro. Ele se ofereceu para ser meu substituto quando eu não quis mandar minhas próprias fotos. O grupo ficou em silêncio por um instante, depois caiu na gargalhada novamente. Então, basicamente, é um relacionamento de duas pessoas, mas uma delas é só um substituto? A testa de Liam se franziu. Relacionamento? Não chama assim. Ela é só uma distração. Só isso. Em setembro, ela nem vai mais ser problema meu. Eu ouvi tudo, mas, estranhamente, não fiquei tão abalada quanto deveria. Na verdade, minha mente estava presa em uma única coisa. Aquela foto. Qual era o nome dele mesmo? Ah, certo. Ethan. No trem de volta para casa, comecei a rolar o Instagram do Liam. Ele era tão convencido que o perfil era praticamente só fotos dele. Suspirei. Se eu quisesse descobrir como o Ethan era, teria que esperar até o início das aulas. Continuei rolando por um tempo, até que um vídeo de entrevista no campus chamou minha atenção. O título era Quem é sua paixão no campus? Não me interessei muito e já ia passar quando ouvi Ethan. O aviso de chegada da estação tocou enquanto eu caminhava para a saída, aumentando o volume dos fones. Reproduzi o vídeo novamente, só para ter certeza de que não tinha ouvido errado. E sim, era da mesma universidade. Então me lembrei daquela foto de novo. Ethan, a paixão do campus? Aparentemente, ele era ainda mais interessante do que eu imaginava. À medida que o semestre se aproximava, Liam ficava cada vez mais distante. Hoje em dia, ele levava dias para responder minhas mensagens. Cerrei os dentes. Se ele ainda não fosse minimamente útil para mim, eu já teria apagado ele. Naquela noite, fiquei encarando a tela, cheia das minhas mensagens sem resposta. Ainda sem vontade de desistir, mandei outro emoji. Dessa vez, a resposta veio quase instantaneamente. Olha, acho que não somos um bom par. Podemos ser amigos, mas não um casal. Eu estava deitada na cama, pernas cruzadas, com uma máscara facial no rosto. No momento em que vi aquelas palavras, meus olhos brilharam. Eu esperei muito por esse dia. Finalmente. Sorrindo, respondi com um emoji suplicante. Por quê? Eu fiz algo errado? Liam respondeu. Não, não pense demais. Sou eu, não você. Revirei os olhos. Clássico, clichê. Cansada de zombar dele mentalmente, decidi fazer um drama completo. Não precisa me consolar. Eu sei que não mereço você. Você merece alguém melhor. Desejo que você seja feliz. Liam ficou olhando para a tela, o peito apertando de forma inesperada. Após alguns segundos, respondeu. Você é incrível. Seja mais confiante. Eu que te prejudiquei. Se precisar de algo é só falar. Vou compensar você. A empolgação me atravessou. Arranquei a máscara do rosto, sentei na cama e liguei para ele imediatamente. Quando atendeu, funguei baixinho, deixando a voz soar chorosa. Você está falando sério? Qualquer coisa que eu pedir? Ele respondeu com um tom firme. Sim. Eu imagino que você esteja insegura com sua aparência. Não se preocupe, isso não importa para mim. Se quiser me encontrar, posso ir agora mesmo. Me apresenta um novo namorado. Interrompi sem hesitar. Eu não tinha paciência para aquilo. Liam ficou em silêncio. 3 segundos depois, gaguejou. Hã? Suspirei. Liam, sinceramente. Desde o momento em que vi sua foto, eu sabia que não daria certo. Você é bonito demais. Como alguém assim gostaria de uma garota comum como eu? Ser sua amiga já é mais do que suficiente. Reddit Contos e Afins. A irritação dele desapareceu na hora. Minhas palavras inflaram o ego dele, ao mesmo tempo em que despertaram culpa. Serena, não fala assim. Você é incrível. Eu posso te apresentar meu colega de quarto.
Ele também é muito bonito. Muitas garotas correm atrás dele, mas ele rejeita todas. Acho que ele não escolhe pela aparência. Vocês dois podem dar certo. Deixei o silêncio se prolongar por alguns segundos antes de suspirar suavemente. Tudo bem? Eu posso tentar. Como se fosse algo casual, perguntei. Aliás, qual é o nome dele? Ethan. Ethan Crawford. Entendi. Um leve sorriso surgiu nos meus lábios, mas controlei a expressão enquanto mantinha a voz calma. Certo. Vou procurar ele no Instagram. Você pode me passar o perfil? Obrigada, Liam. Ele riu. Não precisa agradecer. Só lembra, agora somos amigos. 10 minutos depois, Ethan e eu éramos oficialmente amigos online. Mal podia esperar para conferir o perfil dele, mas estava completamente vazio. Será que ele me bloqueou? A foto de perfil também era genérica, como uma conta descartável recém-criada. O Liam estava brincando comigo? Eu ainda desconfiava quando uma sequência de mensagens apareceu. Oi, Serena. Eu sou o Ethan. O Liam disse que está tentando nos apresentar. Na verdade, estou aberto a namorar agora e topo tentar com você. Só fico preocupado de não ser seu tipo. Prefiro te mandar uma foto primeiro, para você decidir. Mordi o lábio e rolei lentamente para cima, estreitando os olhos enquanto abria a imagem. No momento em que ela carregou, minhas pupilas dilataram. Se um cara bonito comum já era suficiente para me fazer corar e gaguejar, o rosto de Ethan, mesmo parado, era tão absurdamente lindo que me deixou tonta. Praticamente digno de causar sangramento no nariz. Chutei as pernas contra a cama, empolgada. Nesse momento chegou uma mensagem do Liam. Ethan é bem quieto e na dele. Não se preocupe, só tenta se abrir primeiro. Hã? Olhei para o novo conjunto de fotos que Ethan tinha enviado. Dessa vez sem camisa, os músculos bem definidos sob a luz. Quieto? Na dele? Do jeito que ele se mostrava, se fosse um pavão, já teria aberto a cauda há muito tempo. Segurando o celular, salvei cada foto na minha galeria, uma por uma. Acabei esquecendo de responder. Ethan não aguentou e mandou outra mensagem. Não é seu tipo? Talvez seja só o ângulo. Fotos não me favorecem muito, pra ser sincero. Que tal a gente se encontrar? Posso ir até você. Arqueei as sobrancelhas. Tão ansioso assim? Pelo que eu sabia, relacionamentos online costumam avançar rápido quando saem da tela. Algumas pessoas até no primeiro encontro, mas eu ainda não estava pronta para isso. Distraída, acabei abrindo meu álbum oculto. Só tinha uma foto ali. Minhas bochechas esquentaram, e meus lábios ficaram secos. Peguei um copo de água gelada para me acalmar e finalmente digitei. Não é que eu não tenha gostado. Você é realmente bonito. Mas não precisamos nos encontrar com tanta pressa. Somos da mesma universidade agora. Acabei de entrar. As aulas começam na próxima semana, então tenho certeza de que vamos nos esbarrar. O chat ficou em silêncio por um momento. Então, meu celular vibrou com uma chamada. Pigarreei antes de atender. Alô? Uma voz baixa e preguiçosa saiu pelo alto-falante. Oi, é o Ethan. Meu coração disparou. Toquei a ponta quente da orelha e respondi em voz baixa. Eu sei. Então, a gente já está junto? Respondi suavemente. Mas você nem me viu. E se eu não for o que você espera, isso não te incomoda? A resposta veio firme. Não. Minhas bochechas se encheram em um protesto silencioso. Liam disse a mesma coisa, e olha no que deu. Quando não respondi, Ethan continuou, com a voz controlada. Serena, eu não quero mentir pra você. A verdade é, eu já te vi antes. Já me viu? Onde? Alguém tão bonito assim, eu certamente lembraria. Enquanto tentava entender, ele acrescentou. O motivo de eu querer resolver isso rápido é porque sei que você foi para Riverton City recentemente. Achei que você tinha ido procurar o Liam. Pisquei surpresa. Como você sabe disso? Nem o Liam sabe que eu fui. Ethan ficou em silêncio por um instante antes de responder. Porque ele está espalhando isso pela internet, tentando te encontrar. Ele me enviou um link. Franzi a testa e abri. A foto era granulada, mas dava para reconhecer. Eu, no banco de trás de um táxi, com a cabeça encostada no vidro, o neon da cidade refletindo no meu rosto. Parecia solitária. Bonita de um jeito melancólico. A legenda dizia: urgente. Me ajudem a encontrá-la. Localização: Riverton City, 7 de agosto. Eu vi a garota mais linda que já conheci. Tentei correr atrás do táxi, mas perdi. Qualquer informação, me mande mensagem. Vou ficar eternamente grato. Fiquei olhando para a tela. Então ri. Faltava apenas uma semana para o início das aulas, e pela primeira vez, eu estava ansiosa por isso. Virei de lado, segurando o celular enquanto admirava as fotos do Ethan. Honestamente, comparado à busca nacional do Liam, o que mais me intrigava era quando exatamente o Ethan tinha me visto. Era quase como se ele pudesse ler minha mente. Antes que eu perguntasse, ele tomou a iniciativa de explicar. Eu estava naquele evento de modelo das Nações Unidas em Hong Kong 3 anos atrás. Eu estava uma fileira atrás de você. Fiquei paralisada por um momento, depois aproximei ainda mais o celular do ouvido. Então foi no Model N. Acho que a gente realmente estava destinado a se encontrar. Foi a única vez que participei de um evento desses, e ele também estava lá. Então, ele se apaixonou por mim à primeira vista? Sorri sozinha, meio boba, até ouvir Ethan continuar. Você devia estar morrendo de fome, porque ficou inclinada para a frente e comeu 3 rolinhos de canela seguidos. Sério?
Alguém pode calar esse homem? Aqui estava eu achando que era um momento romântico, e ele focado na quantidade de doces que eu comi. Quase desliguei na hora. Forcei um tom sério e perguntei friamente. E depois? Do outro lado da linha, ouvi a risada baixa dele, carregada de um afeto disfarçado. Suas bochechas ficaram inchadas, parecia um esquilo fofo. Foi a primeira vez que senti meu coração disparar. Bufei, revirando os olhos. Tem certeza de que não foi só fome? Mesmo dizendo isso, meu coração acelerava a cada palavra. Ethan riu novamente. Eu ia pedir seu contato depois do evento, mas um amigo me arrastou embora. Quando consegui voltar, você já tinha ido. Nunca mais te vi em outro evento, mas depois encontrei seu Instagram. Tentei te seguir algumas vezes, mas você ignorou todas. Da última vez, você até me mandou uma mensagem dizendo que não aceitava estranhos e pediu para eu não incomodar. Depois disso, desisti. Suspirei. Ah, naquela época meus pais eram bem rígidos. Minha mãe ficava com meu celular. A voz de Ethan baixou, soando um pouco magoada. Quando o Liam disse que estava conversando com uma Serena online, pensei em você na hora, mas achei impossível. Só tive certeza quando vi seu Instagram e o nome ainda era o mesmo. O tom dele ficou mais suave, carregado de emoção. Eu não sei explicar como me senti. Fiquei com ciúmes do Liam, mas ver vocês dois felizes também me deixava feliz. Foi confuso. Uma parte de mim queria que vocês terminassem, mas outra tinha medo de você se machucar. As palavras dele eram diretas e intensas, mas havia uma tristeza silenciosa ali. Não ia deixar o clima ficar pesado. Mudei de assunto na hora. Então, mandar aquela foto foi seu grande plano para me impressionar? Ethan travou por um segundo, depois se apressou. Desculpa se foi inapropriado. Deixa eu explicar. O Liam disse que você queria uma foto, e ele estava prestes a mandar a dele. Eu não queria que você visse, então, eu disse que mandaria a minha no lugar. Quase comecei a rir. Esse garoto... Segurei o sorriso e respondi com naturalidade. Bom, você sabe, foi impressionante. Ethan ficou em silêncio por um instante, claramente sem saber o que dizer. O obrigado. 2 dias depois, Ethan voltou para a faculdade após as férias de verão. Embora ainda não tivéssemos nos encontrado pessoalmente, isso não nos impediu de ficar conversando o tempo todo. Chegávamos até a dormir em ligação todas as noites. Liam ficou especialmente surpreso com isso. O Ethan que ele conhecia era como uma flor no topo de uma montanha. Frio, distante, solitário. Durante todo o tempo como colegas de quarto, a única vez que Ethan falou voluntariamente com ele foi quando enviou aquela foto. Antes disso, eles nem sequer se seguiam no Instagram. Por causa disso, Liam sempre achou que Ethan era o tipo de pessoa que ficava quieto, mas que aparecia quando realmente importava. Ele até parecia orgulhoso de ter nos apresentado. Aff, vocês dois ficam apaixonadinhos o tempo todo. E eu, não deixem o terceiro elemento de lado. Eu estava arrumando minha mala, com o telefone no viva voz, quando ouvi a voz do Liam. De qualquer forma, tudo bem. Quando eu encontrar alguém, não vou ficar solteiro por muito tempo. Aí a gente faz encontros duplos. O que acha, Serena? Antes que eu respondesse, Ethan entrou na conversa. Não estou interessado. Sai da frente. Amor, o que você ia dizer? Pode falar. Ethan mudava do frio para o doce com tanta facilidade que meu coração disparava. Era exatamente esse tipo de namorado que eu queria. Alguém distante com os outros, mas carinhoso comigo. Sorri sozinha e suavizei o tom. Bem, estou pensando em chegar um dia antes para me acomodar e conhecer o campus. Sério? Ethan praticamente pulou da cama, e ouvi um barulho alto do outro lado. Franzi a testa. Ethan, você está bem? Reddit contos e afins. Estou. Só bati em alguma coisa. Seus pais vão com você? Não, eles estão no exterior, em um casamento. Vão voltar depois. Ethan murmurou, pensativo. Que horas você chega amanhã? Eu vou te buscar. Ah, eu... De repente, Liam se intrometeu de novo. Espera, a Serena vai estudar na nossa faculdade? Isso é enorme. Eu vou junto com certeza. Ethan nem tentou esconder a irritação. Nem pensar. Vou buscar minha namorada. Por que você iria junto? Liam retrucou. Porque ela também é minha amiga. Eu tenho que estar lá quando ela chegar. Ethan se afastou, foi até a varanda e fechou a porta. Quando voltou a falar, sua voz estava baixa e suave. Amor, a decisão é sua. Você quer ver ele? Meu Deus, ele é muito bom nisso. Pigarreei e respondi com firmeza. Não, eu não quero ver ele, só quero ver você. No dia seguinte, o voo pousou suavemente. Enquanto esperava minha bagagem, mandei mensagem. Acabei de sair do avião. Você já chegou? A resposta veio quase na hora. Sim, você vai me ver assim que sair. Amor, estou ansioso para te conhecer. Posso te abraçar? Eu realmente quero te abraçar. Sorri. O aeroporto está lotado. Você tem coragem? Claro que tenho. Vou abraçar minha namorada. Quem vai dizer algo? Não só isso. Eu também vou te beijar. Meu coração disparou. Uma mistura de empolgação e ansiedade tomou conta de mim. Peguei minha mala, guardei o celular e fui em direção à saída. Era horário de pico, então o aeroporto estava cheio. Mas eu vi Ethan imediatamente. E pelo jeito, ele também me viu. No momento em que nossos olhares se encontraram,
Percebi o quão absurdamente bonito ele era pessoalmente. A altura, o rosto, as proporções. Parecia perfeito demais. Ele usava uma camiseta branca simples e jeans, segurando um grande buquê de rosas, me encarando, completamente imóvel. Me aproximei devagar, ainda tentando processar tudo. Mas quando cheguei perto, ele continuava me olhando fixamente. Um aperto surgiu no meu estômago. Ah, não. Será que eu não correspondi às expectativas? Meu humor despencou. Virei-me, com o rosto frio, pronta para fingir que não o conhecia e simplesmente ir embora. De repente, senti meu pulso ser segurado. Aquela voz familiar roçou meu ouvido. Essas flores são para você. Levantei os olhos para encará-lo, mas ele desviou o olhar imediatamente. Me dá sua mala. Eu levo. Ethan se abaixou, mantendo a cabeça baixa, expondo apenas as pontas das orelhas, vermelhas como se estivessem em chamas. Meu olhar vacilou, e uma leve covinha surgiu na minha bochecha. Então ele era tímido. Peguei o buquê e murmurei baixinho. E foi você quem disse que ia me abraçar. Covarde. Ethan congelou. Ele soltou a alça da mala, se endireitou como um soldado, e quase mecanicamente abriu os braços. Uma mão deslizou para a minha nuca, a outra para a minha cintura. Então, com uma determinação silenciosa, ele me puxou para perto. Por causa da diferença de altura, minha cabeça encaixou perfeitamente sob o queixo dele. O coração dele batia forte contra o meu, no mesmo ritmo. Eu não sou covarde. O aperto dele se intensificou levemente. Fala isso de novo e eu te beijo. A respiração quente dele roçou meu ouvido, a voz baixa e rouca vibrando em cada palavra. As pessoas passavam apressadas ao nosso redor, algumas olhando, mas eu não me importava. Inclinei a cabeça para trás, ficando na ponta dos pés, e sorri. Então me beija. A respiração de Ethan falhou. A garganta dele se moveu ao engolir em seco. Ele começou a abaixar a cabeça quando... Droga! Estou morto de cansado. Ethan, seu idiota! Como pôde me largar e vir conhecer a Serena sozinho? A voz de Liam quebrou o momento. Ethan e eu congelamos. Antes que eu pudesse reagir, senti um calor roçar meus lábios. Uma mão grande segurou minha cabeça, me pressionando contra o peito dele. Ora, ora. A voz de Liam se aproximou, arrastada. Parece que vocês dois estão bem à vontade. Ele se inclinou com um sorriso. Serena, eu sou o Liam. Finalmente nos conhecemos. Tentei virar o rosto, mas Ethan me puxou de volta contra o peito dele. Liam franziu a testa. Sério? Vai esconder ela assim? Nem posso olhar uma vez? Não. A voz de Ethan saiu fria e cortante. Ela é minha namorada. Liam soltou uma risada baixa, meio irritada. Relaxa, dramático. Ninguém vai roubar sua namorada. Tá bom, já estou indo. Mas mesmo falando isso, o olhar dele ainda permanecia em mim. O que você está olhando? Sai daqui. A expressão de Ethan escureceu completamente. Liam pensou incomodado. Ele é tipo um cão de guarda protegendo o que é dele. A atitude fria de Ethan o irritava, mas ele não podia negar a surpresa. O corpo de Serena era impressionante. Pernas longas, pele clara. Mas o rosto... Isso já era outra história. Por mais bonita que fosse, ainda não se comparava àquela garota. Pensando nisso, Liam se sentiu um pouco melhor. Parou de provocar e foi embora sem dizer mais nada. Como o check-in só seria no dia seguinte, tive que passar a noite em um hotel. As opções perto do campus não eram grandes coisas, mas pelo menos o lugar era limpo. Ethan me acompanhou até a recepção. A atendente olhou para nós dois e presumiu que ficaríamos juntos. Senhor, também vou precisar do seu documento para o registro. Sem graça, me apressei em corrigir. Ele não vai ficar. Só eu. A atendente olhou para mim, depois para Ethan, e sorriu de forma sugestiva. Entendi. Eu e Ethan trocamos um olhar e rapidamente desviamos. O clima entre nós estava tão carregado que parecia que qualquer coisa podia acontecer a qualquer momento. Balancei a cabeça, afastando esses pensamentos, e deixei Ethan me guiar até o quarto. Assim que entramos, ele começou a verificar o ambiente, procurando possíveis câmeras escondidas. Depois, pegou um lençol descartável novo e começou a trocar a roupa de cama. Fiquei encostada, observando-o de lado. Aquele nariz. Alto e perfeitamente alinhado. Será que era natural? E a linha do maxilar. Impecável. Não consegui deixar de admirar. Pessoas assim realmente existiam. E ele era meu namorado. Que sorte a minha. Eu ainda estava distraída admirando quando ele se virou de repente. Fui pega no flagra e entrei em pânico. O quê? Eu fiz alguma coisa? Ethan me encarou, os olhos carregados de algo que ele ainda não tinha dito. Olhei da cama para ele, e minha mente começou a viajar para possibilidades perigosas. Minhas bochechas esquentaram. Você... queria dizer alguma coisa? Ele desviou o olhar, murmurou um baixo, e então se aproximou. Com cuidado, entrelaçou o mindinho no meu. Minha respiração falhou. Era isso? Será que finalmente estava acontecendo? Quando Ethan se inclinou mais perto, meu coração disparou. Minha respiração acelerou. O ar entre nós ficou denso de calor. Preso naquele olhar carregado, ele finalmente falou. Só me diga a verdade.
Se o Liam descobrir que você é a de Riverton e quiser você de volta, isso significa que você me deixaria? Pisquei para ele. É só isso? Ele estava se exaltando por isso? Não é à toa que ele praticamente me esmagou contra o peito no aeroporto. Ele tinha medo de ver o Liam. É como sentar para um jantar de bife perfeito. Sua boca está salivando e você está prestes a começar a comer, quando seu par se inclina e pergunta se você prefere comer um cachorro quente de posto de gasolina. Humor? Oficialmente morto. Obrigada por isso. Suspirei. Mas Ethan claramente achou que tinha adivinhado, porque de repente me puxou para seus braços. Amor, você já viu tudo de mim. Agora você tem que assumir a responsabilidade. Sua respiração queimava contra a curva do meu pescoço, enviando arrepios pela minha pele. Ri sem jeito, passando os dedos pelos músculos das costas dele. Relaxa. Eu assumo total responsabilidade. Ethan afrouxou o aperto, segurando meu rosto entre as palmas das mãos. Sério? Olhei para aqueles olhos escuros e lindos, e sorri ainda mais. Claro. Finalmente ele soltou o ar aliviado, pressionando a testa contra a minha, o nariz roçando levemente no meu. Está com fome? Conheço um lugar ótimo. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Eu ri. Não precisa. Pedi comida para a viagem, na hora certa. Afastando-me dos braços dele, puxei-o em direção à porta. Tenho algumas especialidades locais, seus sliders de carne de porco desfiada favoritos e... No momento em que abri a porta, as palavras ficaram presas na minha garganta. Liam estava ali, sem fôlego, os olhos queimando em mim como aço quente. Você é a Serena. Você é ela. Seu sorriso se alargou, quase bobo de alívio, mas quando o olhar dele se voltou para Ethan atrás de mim, ele ficou gelado. Liam apoiou a mão no batente da porta, olhos afiados como lâminas apontadas para Ethan. Serena é minha! Ela... Liam! A voz de Ethan estalou como um chicote, com uma risada zombeteira nos lábios. Uau, você bateu a cabeça? Falando bobagem. Ela é minha namorada. Você armou isso para a gente, lembra? Eu não sabia que ela era. Liam se interrompeu, a mandíbula tensa enquanto encarava Ethan. Ele xingou, passando os dedos pelo cabelo. Ethan, eu te tratei como um amigo. E você? Você sabia o tempo todo que eu estava procurando a Serena e ficou quieto. Se não fosse pelos nossos colegas de classe pegando vocês dois entrando escondidos em um hotel, por quanto tempo vocês planejavam continuar mentindo para mim? Sua voz ficou mais alta, mais frenética. Ele tirou um maço de cigarros e, percebendo que eu estava ali, enfiou de volta no bolso. Chega, só devolve ela e estamos quites. Você ao menos perguntou para minha namorada o que ela quer? Você me perguntou o que eu quero? Nossas vozes se sobrepunham perfeitamente. Por dentro, meu coração pulou de satisfação. Desculpa. Não desculpa. Estávamos em sintonia. Entrelacei meus dedos com os de Ethan e me aproximei de Liam. Seus olhos suavizaram, quase suplicantes. Serena, eu... Levantei a mão, interrompendo-o. Liam, por favor, haja com a sua idade. Somos história antiga. Agora eu tenho um namorado. E só para constar, acrescentei com o tom mais afiado, não estou interessada em uma situação ambígua. O rosto de Liam esvaziou, o pânico brilhando em seus olhos. Sem querer perder mais um segundo, peguei meu celular. Não vou fazer nada que faça meu namorado duvidar de mim. Acho melhor nem ficarmos amigos. Vamos simplesmente deixar de seguir um ao outro e seguir em frente. Não. Liam avançou um passo, a garganta apertada. Não pare de me seguir. Por favor. Mas o botão vermelho já estava pressionado. Ele ficou olhando, sem expressão, enquanto seu nome sumia da minha lista. Seus olhos ficaram vermelhos. Serena, estou falando sério. Eu realmente gosto de você. Mais do que tudo. Você... Ethan avançou, agarrando-o pela gola. Ele já estava se segurando há tempo suficiente. Se não fosse por manter as aparências, Liam já estaria caído no chão. Quando Ethan estava prestes a dar um soco, eu o puxei para trás, balançando a cabeça. Ele apertou os lábios e finalmente soltou o aperto. Liam, interpretando mal o momento, achou que eu estava protegendo ele. Seus olhos brilharam de esperança. Serena, eu sabia que você não podia me deixar ir. A única razão de eu estar lidando com você é para manter as mãos do meu namorado limpas. Agora já disse tudo o que precisava. Meu rosto estava preso em uma máscara fria de nojo. Se você não sair agora mesmo, vou chamar a polícia. O nojo no meu tom cortou seu último resquício de esperança. Seu sorriso congelou e os ombros caíram. Ele me encarou por um longo instante, depois mordeu o lábio, lançando um último olhar venenoso para Ethan antes de sair furioso. No dia da orientação, minha foto acabou estampada no fórum do campus. Quando Ethan finalmente viu isso dias depois, quase perdeu a cabeça de ciúmes. Ele foi direto aos comentários. Desculpa, ela é minha namorada. Parem de dar em cima dela, obrigado. PS. Anexei uma selfie de casal. Só depois de postar ele se virou pra mim, sem jeito. Amor, você não se importa de eu ter tornado isso público, né? Estreitei os olhos. Eu estava começando a perceber que Ethan não era apenas inteligente. Ele também era um pouco dramático. Desde que começamos a namorar, ele vinha ostentando isso às escondidas. Mudando a foto de perfil. Atualizando a capa. Como um adolescente personalizando o feed do Instagram. Infantil.
Mas por outro lado, quando seu namorado era tão injustamente bonito, era até divertido mimá-lo. Ainda assim, eu não ia deixá-lo escapar tão fácil. Sorri para mim mesma, forçando meu rosto a ficar sério. Você nem me perguntou antes de tornar isso público. Não estou feliz. Os cílios de Ethan baixaram enquanto ele murmurava. Desculpa, eu só vi todos aqueles caras dando em cima de você. Fiquei impulsivo. Não vou fazer isso de novo. Por favor, não fica chateada. Quase caí na risada de como ele parecia miserável. Em vez disso, pigarreei. Se você realmente quer se redimir comigo, é simples. Seus olhos brilharam. Me diga, o que devo fazer? Levantei uma sobrancelha e me inclinei para sussurrar em seu ouvido. Aquela foto que você me mandou, tem certeza de que era real? Ou você usou algum Photoshop de outro nível? Talvez eu precise ver algumas evidências pessoalmente. Ethan congelou, olhos arregalados, antes de o rosto inteiro corar. E agora? Sim, agora mesmo. Ele riu meio nervoso. Amor, você é direta demais. Estalei a língua. E daí? Vai mostrar ou não? Sim, sim, claro. Ele tirou o celular do bolso às pressas. Vou reservar um hotel para nós agora mesmo. Meus lábios se contraíram enquanto meu olhar descia. Só para parar. Bom, adeus à espera. Ele já estava em posição de sentido. O hotel. No momento em que entramos, Ethan finalmente soltou a mão que havia mantido tensa durante toda a viagem até ali. Ele ficou mortificado o tempo todo, mas tentou manter a calma. Orgulho significava tudo para ele. Fingi não notar e entrei mais no quarto. Reddit, contos e afins. De repente, ele me envolveu por trás, enterrando o rosto na curva do meu pescoço. Amor, eu gosto tanto de você. Muito, muito mesmo. Suspirei. Eu sei, mas você pode não se esfregar em mim agora? Sério. Ele era como um rolo de massa. Doía. Ethan congelou, percebendo o erro, e me soltou imediatamente, colocando distância entre nós. Desculpa, eu não quis. Eu simplesmente não consegui me controlar. Você ainda quer ver? Virei-me para ele, inclinando o queixo. Claro. Mesmo com as bochechas esquentando, murmurei. Mas, feche os olhos. Tá bom, tá bom. Ele fechou os olhos obedientemente, a respiração ficando mais pesada. Não que eu estivesse muito melhor. Minhas mãos tremiam de nervosismo. Respirando fundo, enrolei os dedos no cinto dele. Ethan estremeceu instantaneamente. O quarto ficou em silêncio, exceto por nossas respirações ofegantes. Apesar do ar-condicionado ligado, o suor escorria pela pele dele. Gotas rolavam sobre seus abdominais, traçando a linha em V, brilhando sob a luz quente. Mordi o lábio e cutuquei seus músculos com um dedo. Cada toque o fazia estremecer e soltar um som rouco. Bebê. Posso abrir os olhos agora? Sua mandíbula estava tensa, o pomo de Adão subindo e descendo. Não o provoquei mais. Puxando sua cintura, lancei um olhar rápido antes de soltar. No segundo seguinte, fui engolida por seus braços quentes. Não tenha medo, só me deixa te segurar, só por um tempinho. Ethan era um mentiroso. Ele disse um pouquinho, mas meia hora depois ainda estava agarrado a mim. Empurrei o peito dele. Se você vai me segurar, pelo menos faça isso na cama. Minhas pernas estão dormentes. Seus olhos se arregalaram. Sério? Você está falando sério? Não entenda errado. Literalmente não sinto minhas pernas. Antes que eu pudesse terminar, fui erguida do chão. Ethan me colocou cuidadosamente na cama, beijou minha bochecha e depois se ajoelhou para massagear minhas panturrilhas com mãos gentis. Não se preocupe. Não farei nada sem sua permissão. Apertei os lábios e estendi a outra perna. Assim está melhor. Acabamos adormecendo nos braços um do outro. Mas no meio da noite, me mexi ao ouvir um som estranho. Meio adormecida, estendi a mão e acabei tocando algo. Ethan soltou um gemido abafado. Pisquei, acordando, e me virei, apenas para encontrá-lo mordendo a barra da própria camisa, segurando um objeto em forma de garrafa em uma mão e me encarando com os olhos arregalados. Num instante, ele soltou o tecido, o pânico atravessando seu rosto. Desculpa, eu sou um idiota. Eu só estava tão desconfortável que não consegui dormir. Eu o interrompi com um beijo. Deus. Será que ele percebe o quão tentador parecia agora há pouco? Eu não era do tipo que resistia à tentação. Com um homem como ele ao alcance, hesitar era praticamente um crime contra meus níveis de dopamina. Dane-se. Eu faria um banquete primeiro, pensava depois. 2 horas depois, meus braços estavam moles enquanto eu os apoiava no peito dele. Estou com sede. Me deixa. Eu preciso de água. Ethan segurou minha mão, pressionando-a contra os lábios. Me chama de marido, e eu te deixo ir. Minha respiração falhou sob o olhar dele. Sombrio, intenso, magnético. Baixinho, sussurrei. Marido. As pupilas dele se dilataram. Num piscar de olhos, ele me pegou no colo. Boa garota. O marido vai te levar para pegar água. Eu. Quando o semestre começou oficialmente, minha agenda explodiu. Entre aulas e laboratórios, eu tinha cada vez menos tempo com Ethan.
Toda vez que ele me acompanhava de volta ao dormitório, ficava parado no portão como se estivéssemos nos despedindo antes de uma guerra. Minha colega de quarto revirou os olhos. Vocês se veem todos os dias. Qual é essa despedida dramática? Tá se apresentando pra quem? Não foi a primeira provocação dela. Desde que começou a namorar Liam, ela vinha procurando motivos para me cutucar. Mas eu não era do tipo que deixava passar. Desculpa, mas meu namorado simplesmente gosta muito de mim. Diferente do seu, que desaparece a cada 2 semanas. Você? O rosto dela ficou pálido de raiva, mas ela não teve resposta. Ignorei e mandei mensagem para Ethan. Esquece procurar outros apartamentos. Vamos ficar com o de ontem. Quero me mudar logo. Ele respondeu instantaneamente. Como ordenar, minha rainha? No dia da mudança, Liam me pegou de surpresa. Ele me arrastou para fora da passarela principal e me empurrou para trás do jardim de pedras da biblioteca, ignorando os olhares dos alunos que passavam. Preso naquele espaço apertado, tentei me soltar, mas ele segurava firme. Ofegante, com os olhos ardendo, ele exigiu. Você vai morar com o Ethan? Que diabos? Desde quando ele tinha o direito de me questionar? Franzi a testa, mantendo a calma. Se quiser conversar, me solta primeiro. Em vez disso, o aperto dele se intensificou. Os olhos ficaram vermelhos. Por que ele? Por que você escolheria ele em vez de mim? Eu não sou pior que ele. O olhar dele ficou selvagem, quase predatório. Então, de repente, ele puxou uma corrente. Meu estômago afundou. Num movimento perturbador, ele a enrolou no próprio pescoço e empurrou a outra ponta para mim. Eu vou me comportar. Por favor, só olha para mim. Você nem precisa terminar com ele. Só me trata como um cachorro. Por favor, senhora. Fiquei paralisada, o estômago revirando. Mas Liam não parou. Ele rasgou a camisa, revelando o torso definido. Não é isso que você gosta? Um corpo bom? Eu treinei por meses. Olha, agora eu sou bom o suficiente? Que? Droga. Foi. Essa. Ele estava perturbado. Forcei-me a manter a calma. Se eu o rejeitasse ali, quem sabia o que ele faria? Estendi a mão, prestes a pegar a corrente só para acalmá-lo, quando de repente, o aperto dele afrouxou. Ele desabou de lado, atingido por uma chuva de socos. Ethan. Ele acertava Liam no rosto, no peito, mais abaixo. Os nós dos dedos se abriram, o sangue pingando. Meu coração apertou. Abracei Ethan por trás, sussurrando. Tá tudo bem. Eu estou bem. Devagar ele voltou a si, me puxando para os braços enquanto murmurava, desculpa, repetidamente. Ele estava furioso consigo mesmo. Se não tivesse se distraído com o apartamento, teria chegado antes, e nada daquilo teria acontecido. As sirenes da polícia chegaram logo depois. Liam foi levado ao hospital, e em seguida, para interrogatório. O incidente foi tão grave que a escola não teve escolha a não ser expulsá-lo. Só descobri muito depois que, antes de partir, ele ainda tentou desesperadamente me encontrar. Mas graças a Ethan, Liam nunca mais cruzou meu caminho. Epílogo. 6 anos depois. Naquela noite, recém-saída do banho, aqueci um copo de leite para nosso filho. Quando cheguei ao quarto, ouvi ele dizer: quando eu crescer, vou ser corajoso como o papai. Vou assustar os bandidos e proteger a mamãe. A voz de Ethan respondeu firme, balançando o dedo em falsa severidade. Ah, é? A mamãe já tem um guarda-costas. Eu. Acho que você vai ter que cuidar da sua própria família quando crescer. Mas... Xavier Crawford, para de tentar roubar a mamãe de mim, ou eu te dou um tapa. Não consegui evitar rir baixinho na porta. Algumas coisas nunca mudaram. Ele ainda era tão infantil quanto sempre. Fim, que Deus te abençoe.